Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus em tudo. Meus irmãos, compartilha comigo o texto sagrado. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos. Vamos ler duas referências bíblicas. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 12. Enquanto os irmãos procuram, quero rapidamente glorificar a Deus, dar a Deus toda a glória, toda a honra, porque Ele é digno. Quero glorificar a Deus também pela vida do pastor Samuel. Deus te abençoe, pastor Samuel. É uma honra estar contigo novamente. Deus abençoe aos coordenadores da Almadepresp, pastor Jonas, um grande homem de Deus, pregador, escritor. Vai ficar difícil para pregar hoje contigo aqui. Deus abençoe meu nobre amigo, presbítero Luciano, um grande homem de Deus. Deus abençoe sua esposa, sua família, sua casa. Você é um amigo, e eu tenho um respeito e uma admiração por ti muito grande. Deus abençoe todos os obreiros de Deus que estão aqui no altar. Deus abençoe todos os líderes de departamento. Deus abençoe todas as igrejas que estão aqui presentes. Tem um povo lá de São Paulo que está aqui também. Está assistindo pela live. Quero deixar um abraço para todos. Está também aqui um amigo meu, o irmão Alisson, que faz parte da Almadepresp, um pregador, um homem de Deus. Deus te abençoe ali toda a Almadepresp. Eu quero dizer novamente, vocês estão lindos, vocês estão muito chiques. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 12. Antes de eu começar a ler, irmão, rapidamente, porque eu sei que depois nós vamos mergulhar naquilo que Deus tem para nós. Eu trouxe alguns exemplares do nosso canon, algumas bíblias femininas, masculinas. Todas elas já vêm com harpa, esboço, umas vêm com caneta, marca-texto. Se você indo embora, passando ali na mesinha, você vai estar abençoando a minha vida e a vida da minha família. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 12. Primeira referência bíblica. Quem achou, diga: eu amo a palavra de Deus. Diz assim: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado, e entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração, súplicas e com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Segunda e última referência bíblica, capítulo de número 12, capítulo de número 2 desse mesmo livro, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 1 ao versículo 4. Diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e veemente, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e todos foram cheios do Espírito Santo, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse.
podeis assentar, glorificando a Deus. Meus irmãos, a palavra avivamento, ela tem por significado trazer mais força, trazer mais vida, mas principalmente reavivar. O verbo avivar, o original do grego, significa zontanevo. Só que o verbo avivar no hebraico é raiá. A palavra avivamento no grego significa anaviose. Sabemos que o avivamento ele é formado por características, efeitos e propósitos que geram a presença do Espírito Santo entre nós. Se fôssemos falar de todos os maiores avivamentos bíblicos e históricos, a pregação não daria, um dia de ministração inteiro não daria. Mas eu quero compartilhar com os irmãos alguns dos maiores avivamentos, a qual as Escrituras e a história nos mostram. Sabemos que o povo de Israel, por inúmeras vezes, se desviou dos caminhos e dos preceitos do Senhor. Porém, toda vez que o povo de Israel se desviava das coisas de Deus, dos planos de Deus, do projeto de Deus, Deus sempre levantava algum homem, Deus sempre levantava alguém para usar como instrumento para um grande avivamento. E ora vista que, certa feita, Israel se desvia dos projetos de Deus, e Deus levanta um homem por nome de Josias, para trazer novamente os princípios de Deus para o seu povo. Novamente Israel se afasta dos caminhos do Senhor. Deus levanta outro homem por nome de Neemias. E quando Deus levanta Neemias, Neemias retorna para Jerusalém. Jerusalém estava devastada, ao ponto que os muros da cidade e as portas estavam derrubados. Ora, o povo de Israel estava disperso pelas regiões vizinhas e em outros países. Só que Neemias, quando volta para Jerusalém, ele volta para fazer uma reforma. Reforma esta que era uma reforma física, reforma moral e principalmente uma reforma espiritual. Todo avivamento, ele é uma reforma de Deus. Ele vem para trazer uma reforma. E quando os muros de Israel foram edificados, o povo de Israel se reuniu diante da porta das águas. Quando o povo se reuniu como o povo que estava disperso. Esdras, ele pega a palavra e ele começa a ler a palavra. A Bíblia diz que o temor cai sobre o povo. Quando eu olho esse contexto, irmãos, eu vejo que há uma distinção entre algumas coisas que acontecem na nossa geração. Quando Esdras somente começou a ler a palavra, a Bíblia diz que o temor caiu sobre o povo ao ponto que eles choravam. E hoje em dia, irmãos, eu vejo que no momento não é nem da leitura, é na pregação. Tem pessoas que levantam para pegar água. Tem pessoas que levantam para poder passear na igreja. Tem pessoas que conversam com um do lado, conversam do outro. Tem pessoas que começam a pegar o celular e mexer no WhatsApp, no Facebook. Tem pessoas que começam a fazer tantas coisas na hora da palavra. Aí eu pergunto, cadê o temor pela palavra? E no momento que Esdras está somente lendo a palavra e o temor caiu sobre o povo, as palavras que Esdras disse, ele estava dizendo: ide e comei das gorduras e bebei das doçuras, mas também preparai porções para aqueles que não têm, porque esse dia é um dia que é consagrado para o Senhor. Ora, não temais, porque a alegria do Senhor
é a vossa força. Quem quer te ver prostrado, quem quer te ver derrotado, quem quer te ver desanimado, quem quer te ver para baixo, é o diabo. Deus, Ele conhece os teus caminhos e a tua caminhada, e hoje Ele te diz: é eu que te animo, é eu que te dou forças, é eu que te levanto, é eu que te sustento. O diabo pode ter tentado te parar lá fora, mas hoje a minha presença te renovará. Se nós fôssemos falar de um dos momentos que também Israel veio a se afastar dos preceitos do Senhor, ao ponto que houve uma grande inversão de valores. Israel estava com as bênçãos de Deus, mas estava adorando a Baal. E no meio de um contexto onde Israel desfrutava das bênçãos de Deus e adorando a Baal, ainda sobrou alguns 7.000 que não se prostraram para Baal. Enquanto Deus olha para a situação e vê o seu povo com as suas bênçãos adorando a Baal, o povo crescendo, o povo sendo abastado, o povo prosperando, o povo sendo abençoado, as bênçãos de Deus sendo multiplicadas na vida deles. Mas na hora de adoração, na hora de adorar, eles estavam adorando era Baal. Aí Deus falou: calma aí, eu vou mandar algo para eles entender que não é Baal que abençoa, porque o diabo não abençoa ninguém, o diabo só engana, quem abençoa sou eu. Deus levanta um homem por nome de Elias, das terras de Gileade, e sabemos que Gileade é uma das extensões da tribo de Gate. Ora, Gileade era o interior do interior, e de lá, do interior, Deus faz surgir um homem cheio de autoridade, cheio de poder e graça diante de Deus. Quando Elias se apresenta, ele chega diante de Acabe e ele começa a dizer: eu tenho uma profecia para você, Acabe, e tenho uma profecia também para o povo de Israel. Aí Acabe: diga, Elias, diga então essa profecia. Elias disse: não vai chover e nem o orvalho vai cair do céu, segundo a minha palavra. Ei, o povo olha para Elias e desacredita, porque tem gente que é assim, ele olha para a aparência da pessoa e não dá nada, mas esquece que quem usa é o Espírito Santo. Ora, naquele momento, passou-se um ano, a produção agrícola começa a secar os campos. Ei, o gado começa a ficar mais magro, as ovelhas começam a ficar mais magras, os cavalos começam a perecer. Passa-se 2 anos, o povo começa a perguntar: cadê Elias? Aonde está Elias? Aonde está aquele que profetizou que não ia chover? Eu acho que aquilo que ele falou é verdade. Passa 3 anos, o povo já está perecendo, o gado já estava morrendo e morrendo muito, as ovelhas também morrendo, os campos devastados. Acabe saía com seu cavalo para procurar relva verde, para não deixar seus outros cavalos morrer. Só que chegou 3 anos e meio, o profeta sendo sustentado no Quirite, ele se apresenta para Obadias e para Acabe, e quando ele se apresenta, ele fala: reúne o povo lá no Carmelo. Isso, reúne o povo lá no Carmelo, e os 400 profetas de Baal, e os 450 profetas de Azera, os 850 homens que comem na tua mesa, Acabe, reúne eles lá. Sabe por quê? Porque os profetas de Deus estavam escondidos, não era em cavernas, eles estavam escondidos, era em covas. E os profetas de Baal comendo na mesa do rei. Sabe por quê? Porque nem todo profeta que está no palácio é profeta de Deus. Mas quando subiram os profetas de Baal e os profetas de Azera e todo o povo para o cume do Carmelo, naquele momento, irmãos, Elias faz um desafio: o Deus que respondesse com fogo sobre o altar, esse era Deus. Os profetas de Baal tentaram, mas não conseguiram. Mas quando Elias orou numa oração de menos de 30 segundos, fogo de Deus desce do céu, queima o altar. O que é isso, Gabriel? O povo inteiro começa a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Não entendi o que é isso, Gabriel. Deus está levantando uma geração de jovens, de homens, de mulher, que através da oração, quando orar, vão reconhecer Deus através da sua vida.
Passa-se os anos, passa-se os séculos. O povo de Israel se desvia novamente. E quando o povo de Israel se desvia, agora a característica que o texto vem dizer é que o povo se torna injusto, ao ponto que deixa a justiça de lado. Aí um profeta por nome de Abacuque, ele se compadece do povo e ele vai orar. Só que quando Abacuque ele ora, ele pede tantas coisas para Deus, mas ele não pede somente para a situação que ele está vivendo, ele pede também para Deus segundo as gerações que iriam vir. Ele começa a dizer para Deus: Deus, aviva a tua obra no meio dos anos. Deus, aviva a tua obra no meio dos anos. Olha como o povo está, ó Pai, não deixa o teu povo perecer. Aí no capítulo de número 2, versículo número 3, Deus responde para Abacuque: calma aí, Abacuque, espera, Abacuque, eu quero que você espere um pouquinho, você está muito apressado, você não está entendendo o que eu estou fazendo. Só que um versículo à frente, o versículo de número 4, o texto vem dizer, que Deus falando para Abacuque disse: o justo viverá pela fé. Aí Abacuque entende o projeto de Deus, Abacuque entende o propósito de Deus, e aí ele começa a fazer tudo diferente. E a primeira coisa que Abacuque faz é fazer jus ao seu próprio nome. E qual é o significado do nome de Abacuque? Significa aquele que abraça. Eu sei que nessa geração tem muita gente para apontar defeito, eu sei que nessa geração tem muita gente para questionar, eu sei que nessa geração tem muita gente para murmurar, para querer falar mal, mas Deus está dizendo para você aqui nessa noite: eu estou levantando os Abacuque, vou levantar gente que vai abraçar o teu ministério, estou levantando gente que vai acreditar no teu potencial, estou levantando gente que vai acreditar na sua vida. O que é isso, Gabriel? Eu estou levantando os Abacuque, gente que vai abraçar a obra, gente que vai abraçar os caídos, gente que vai abraçar os feridos, gente que vai abraçar os desviados e vai trazer para a presença de Deus. Candorebalaia, Candorebassúria. O que é isso, Gabriel? Isso é aquele que acabou de chegar aqui. Abacuque acabou de chegar e o nome dele é Espírito Santo, e ele te diz: hoje eu abraço a tua vida, hoje eu abraço a tua alma. O diabo tentou te derrubar lá fora, mas sente, 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 sente o abraço de Deus. Os séculos foram passando, e no momento que os séculos foram passando, Malaquias foi o findar do Antigo Testamento. E no findar do apagar das luzes do Antigo Testamento, antes do Novo Testamento, veio um período chamado período interbíblico, ou período intertestamentário. Alguns teólogos e também pregadores chamam de silêncio de Deus. Por quê? Porque nesse período Deus não fala com o seu povo por 400 anos. Só que ao romper o findar desses 400 anos, começa um novo tempo. Um anjo por nome de Gabriel entra no templo, revela para um sacerdote por nome de Zacarias que aquela que era estéril, aquela que não gerava, iria agora gerar. Zacarias e Isabel, eles têm um filho, esse filho é João Batista. Quando João Batista nasce, ele nasceu de uma estéril, ele já era um milagre, mas também um cumprimento de uma profecia, e que Isaías disse que ele é a voz que clama no deserto, e estaria preparando o caminho para o Senhor. O Senhor ele veio, Jesus ele veio e começou a pregar as boas novas, começou a anunciar o evangelho do reino, começou a fazer milagres, começou a fazer maravilhas aos olhos de todos. Só que Cristo ele toma maior atitude de amor. Jesus ele se entrega por amor a mim e por amor a você na cruz do Calvário, e a sua última respiração, ele pega fôlego e grita: Tetelestai, está consumado. Jesus morre na cruz por nós. Só que acontece um grande milagre. Ao terceiro dia, no domingo de manhã, Jesus ele ressuscitou.
Quando Cristo ele ressuscita, ele faz algumas aparições. Ele se manifesta e aparece para os 2 discípulos no caminho de Emaús. Logo depois ele vem e entra na casa onde os seus discípulos estavam. E eles estavam trancados, com as portas fechadas, com medo. E quando Cristo ele entra, a primeira coisa que ele fala é: paz seja convosco. Os discípulos, com medo da perseguição, quando ele ouve Jesus falando paz seja convosco, eu quero dizer para você: não tem coisa melhor do que você receber a paz de Cristo. Só valoriza a paz quem já passou pelas batalhas da vida. Só valoriza a paz quem já passou pelas guerras da vida. Só valoriza a paz quem já passou pelas tormentas. Porque quando a paz chega, é sinônimo de que Deus está colocando tudo no seu devido lugar. E Jesus ele entrou nessa casa hoje para te dizer: descansa a tua cabeça, descansa o teu coração, porque eu estou colocando tudo no lugar na tua vida financeira. Estou colocando tudo no lugar na tua vida material. Estou colocando tudo no lugar no teu casamento. Satanás tentou destruir teu ministério, mas hoje eu estou colocando tudo no seu devido lugar. Ei! Os discípulos mesmo assim ficaram com medo, pensando que é um fantasma, mas Cristo falou: calma aí, fantasma não tem carne, fantasma não tem ossos, e tem mais, fantasma não tem fome. Tem alguma coisa aí para comer? Os discípulos trouxeram para ele peixe e favo de mel. Cristo comeu tudo. Aí o texto vem dizer que Jesus abre o entendimento deles sobre as escrituras sagradas. E Cristo começa a citar as escrituras para eles, dizendo: convenha que o Cristo padecesse e ressuscitasse do meio dos mortos, e em teu nome se pregasse o arrependimento e o perdão dos pecados. Ora, mas quero dizer para vocês: ficai, permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Cristo disse que a promessa do Pai viria, mas eles tinham que ficar em Jerusalém. Só que tem um porém, meus irmãos: tudo que o diabo quer é te tirar de Jerusalém. Tudo que o diabo quer é tirar você do centro da vontade de Deus. E principalmente o lugar que o diabo quer que você vá é para o Egito. O lugar que o diabo quer que você vá é para a Babilônia. Mas Deus está te dizendo: a promessa que Deus tem para você não está no Egito. Ei, jovem, a promessa que Deus tem para você não está na Babilônia. O que Deus tem para você está em Jerusalém. O que Deus tem para você está aqui. Naquele momento, irmãos, passa-se alguns dias, os discípulos que estavam dispersos, eles sobem para o Monte das Oliveiras. E quando eles chegam no Monte das Oliveiras, eles entram dentro do cenáculo e se encontram com Pedro, Tiago, João, Mateus e os outros que estavam ali reunidos. E o texto vem dizer que eles perseveravam na oração. Eles estavam ali suplicando, porque todo avivamento ele vem debaixo de oração, vem debaixo de intercessão, vem debaixo de súplica, vem debaixo de lágrima. E no momento que eles estavam orando, Atos capítulo de número 2, de repente ouviu do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa. E foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo. E todos na galeria também, todos no altar também, todos, até no meio da orquestra, todos foram cheios do Espírito Santo.
Eles começaram a falar em outros idiomas. O que é isso? Xenolalia. E começaram a falar em idiomas que eles também não conheciam. Glossolalia. Calamarachorebaraia. Para quem estava de fora, estava olhando. Eu não sou daqui, mas ele está falando das maravilhas de Deus na língua do meu país. Só que outros olharam e falaram: calma aí, eles estão falando palavras que não dizem nada, não conheço essa língua, não sei que origem que é, eu não sei de onde veio essa língua, que essa língua não é da terra, essa língua é do céu. E começavam a caçoar e zombar aqueles que estavam fora do cenáculo, ao ponto que Pedro teve que falar: não, eles não estão cheios de moço não, aqui é 9 horas da manhã, eles estão embriagados, cheios do Espírito Santo. Mas quem estava dentro estava desfrutando da porção do céu, estava desfrutando de falar em línguas estranhas. Quem estava dentro estava desfrutando de visões que Deus estava dando na hora, porque tem gente que não acredita mais, eu ainda acredito. Quem estava dentro estava desfrutando dos dons espirituais. Quem estava dentro estava desfrutando de profecias que Deus estava dando na hora. Deixa eu perguntar: aonde você está? Você está lá fora ou você está aqui dentro? Deixa eu ver quem está aqui dentro. Você está aqui dentro ou você está lá fora? Aqui é a Assembleia de Deus, a primeira igreja pentecostal. Pedro, quando saiu do cenáculo com os discípulos, em uma pregação, muitos foram batizados nas águas e agregaram-se quase 3.000. Este é o propósito de todo o avivamento. O propósito de todo o avivamento sempre vai ser salvação de almas. O propósito de todo avivamento sempre vai ser renúncia, regeneração. Só que passou-se Atos, capítulo número 2. A igreja primitiva começou a crescer. Veio o tempo da patrística, os pais da igreja. E permita-me me adiantar ao período da reforma protestante e os grandes avivalistas. Veio um homem por nome chamado de Jerônimo Savonarola, o homem que foi o precursor de toda a reforma. Jerônimo Savonarola, ele foi conhecido como o homem que orava, o homem que lia a palavra, e um homem simples e humilde, porque soberba não combina com cristão. Só que Jerônimo Savonarola, em seu tempo, ele era muito afrontado, ao ponto que ele liberou uma profecia. Ele disse que o rei de Nápoles e o Papa naquele mesmo ano iria morrer. Só que passou poucos meses e aconteceu aquilo que ele profetizou. O rei de Nápoles e o Papa morreu. Porque profecia, quando é de Deus, ela acontece, não é profetada. Veio o grande reformador Martinho Lutero, aquele que John Hus profetizou no seu momento de morte na fogueira, que um cisne viria, e esse cisne é Martinho Lutero. E quando Martinho Lutero veio pregando as 95 teses no castelo de Wittenberg, ou na paróquia de Wittenberg, como queira falar, ele abriu, inaugurou toda a grande reforma. E com a reforma também veio os grandes pregadores, homens como John Wesley, o homem que era o tição tirado do fogo. O interessante é que John Wesley, ele tinha somente 1,60 m de altura. Todo mundo zombava porque ele era um baixinho, mas pensa num homem que era grande diante de Deus, porque Deus, ele usa quem quer, na hora que ele quer, alto, baixo, magro, independente de como a pessoa é, Deus faz da maneira que ele quer. John Wesley era o tipo de homem incansável, ao ponto que os pastores daquela época pregavam 100 vezes ao ano. John Wesley pregava 780 vezes no ano. Não pense que a história de John Wesley só foi flores. O homem,
extraordinário, um grande escritor. Não. John Wesley inúmeras vezes foi apedrejado enquanto pregava. John Wesley inúmeras vezes foi espancado enquanto pregava, ao ponto do seu rosto ficar todo ensanguentado. E tem gente hoje em dia que faz tanto mimimi até para entregar um panfleto na rua e dizer que Jesus ama. John Wesley durante 50 anos, todos os dias, orava pelo menos 2 horas. Mas o que John Wesley mais gostava é de sair de manhã bem cedo, pegar os trabalhadores indo trabalhar e começar a pregar. E se ajuntava uma multidão, a multidão mínima que se ajuntava era de 5.000 até 20.000 pessoas para ouvir John Wesley pregar. Teve uma vez que John Wesley pregando de manhã para os trabalhadores, um homem gritou: ei, aqui não é tua paróquia, aqui não é o teu púlpito. John Wesley respondeu: o mundo, as ruas são o meu púlpito. O que é isso, Gabriel? Eu estou vendo uma geração brigar muito por microfone. Eu estou vendo uma geração brigar muito por status. Só que no evangelismo, lá não tem foto no cartaz. No evangelismo não tem oferta. No evangelismo não tem ibope. Mas pensa num lugar aonde tem vidas em lágrimas nos pés da cruz. 1906, nos Estados Unidos da América, segregação racial, mulheres não podiam votar, negros não tinham quase nenhum direito, ao ponto que os pastores tocavam seus cultos e nenhum deles tinha ainda falado em línguas estranhas, a glossolalia. Um homem por nome de William Joseph Seymour, o reverendo William Seymour, ele começou a aprender sobre a Bíblia com Parham. E quando Charles Parham viu ele querendo aprender, falou: você pode aprender, mas não aqui na sala com os outros brancos. Você tem que aprender no corredor ou para fora da janela. Mas eu nunca vi alguém parar um crente pentecostal. Ele aprendeu fora da janela, do outro lado da sala, no corredor, mas saiu de lá cheio do Espírito Santo. Seymour, ele via os pastores da sua geração desviado, fumando charuto, bebendo uísque depois das suas pregações, e ele falava: isso daí não condiz com o que a Bíblia diz, isso daí não condiz com Atos capítulo número 2. Ele foi consagrado evangelista, começou a pregar em inúmeras igrejas, e todas as mensagens de William Seymour era Candorebassuri Baracandorebaraia. Todos estavam reunidos no dia de Pentecoste. Ele só pregava Atos capítulo de número 2, ao ponto que um culto no lar convidou ele para pregar na rua Bonnie Bray. Quando ele chegou lá, os irmãos gostavam de oração. Os irmãos gostavam de orar. Era horas e horas orando. Aí chegou um dia que a rua Bonnie Bray, o culto no lar ficava entupido, não dava. Eles teve que sair de lá e foram para um galpão na rua Azusa, número 312. Candorebassuri Bacandorebaraia. Na rua Azusa, negros, brancos, hispânicos, todos ali cultuavam junto. Seymour entendia que na igreja ninguém é melhor do que ninguém. Ei, aqui tem uma régua, e essa régua se chama graça. Ninguém é melhor do que ninguém. Os cultos na rua Azusa cresceu de forma tão exacerbada que eram 3 cultos por dia, cada um com mais de 1.000 pessoas, ao ponto que as profecias em Los Angeles, dentro do galpão da rua Azusa, foram que em Los Angeles vai acontecer um terremoto, e a profecia se cumpriu. O terremoto veio, toda a mídia nacional foram até a igreja da rua Azusa.
Todos os repórteres queriam ver o que está acontecendo. Quando chegavam lá, começavam a ver as mulheres sendo tomadas por Deus, as crianças falando em línguas estranhas. Ei, um homem negro caolho atrás de um púlpito que era 2 caixotes de madeira, de joelho, orando e suando, porque estava orando há horas. Os bancos não eram bancos estofados, era uma tábua de madeira que era pregada em barris, mas todo mundo queria ficar lá dentro, porque o Espírito Santo manifestava de forma poderosa. Criticaram o movimento pentecostal, criticaram a igreja pentecostal, chamaram de o vômito de Deus, o vômito do diabo, os aleluias. Foram tantas pedradas, só que em pouco tempo, em poucos anos, aqueles homens cheios do Espírito Santo se tornaram 20 milhões de homens. A primeira a ser batizada com o Espírito Santo foi uma mulher chamada Lucy Farrell. Essa mulher, uma negra, foi a primeira a ser batizada com o Espírito Santo. Agora são mais de 20 milhões de cristãos pentecostais. A fama da Rua Azusa percorreu pelo mundo, ao ponto de batê-la na Suécia, na Suíça, em França, Itália, Inglaterra. Veio 2 homens em Chicago, um por nome de Daniel Berg, outro por nome de Gunnar Wingren. E quando eles foram lá, foram conhecer o culto da Rua Azusa, foram sapecados pelo poder do fogo pentecostal, e em revelação, receberam uma revelação de Deus dizendo: vocês têm que ir evangelizar em um lugar do mundo chamado Pará. Quando eles pegaram o mapa, eles olharam na América do Sul, Belém do Pará. Já são mais de 100 anos que a Assembleia de Deus tem pregado que Jesus cura, salva, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Gabriel, por que você está me dizendo isso? Eu preciso te dizer: Josias passou, Neemias também passou, Elias passou, ei, Abacuque também passou, João Batista já passou, os 120 nos cenáculos também passaram, os apóstolos já passaram, John Wesley, John Russell, ei, Martinho Lutero e todos os reformadores também passaram. Mas quem não passou? O Espírito Santo. Só que hoje o Espírito Santo, ele diz: Calabarachandorebaraia, todos passaram, mas eu te escolhi para esse momento, eu te escolhi para essa geração. Tem gente agora morrendo nas drogas, tem gente agora morrendo no álcool, tem gente morrendo no mundo, tem gente morrendo nas garras de Satanás, mas eu te escolhi no meio dessa geração. E eu vou te dizer: Deus não te escolheu pela tua aparência, porque se Deus escolhesse pela aparência, Ele não escolheria Davi, escolheria um dos seus irmãos. Deus não te escolheu pela sua condição financeira, porque Ele é o dono da prata, Ele já tem tudo. Ei, Gabriel, mas quando que Deus te escolheu? Jeremias capítulo de número 1, versículo de número 7: ainda antes que te formasse, eu te conheci, e quando estivesse na madre, eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Não entendi, Gabriel, não entendi, Gabriel. Deus escolheu você muito antes de você nascer. Você nasceu no embrião de Deus, você nasceu na eternidade, e Ele te escolheu nessa geração para pregar as boas novas, para resgatar vidas. Mas não tem como pregar com uma vida vazia. E o Espírito Santo, o Santo Espírito, o meigo Espírito, Ele te diz: é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje que eu vou te encher. Já tem um lá atrás, se tiver mais 10 igual ele, o culto Candorebaraia, Candorebasúria, Candorebaraia, Candorebasúria, Candorebaraia.
tem feito de tudo para poder te parar. Mas sabe por que o diabo tentou te parar? É porque através de você vai resgatar almas no teu trabalho, vai resgatar almas na tua vizinhança, vai resgatar almas na tua família. O diabo tem feito de tudo para te parar, mas o Espírito Santo te diz: ele tentou te parar lá fora, mas hoje eu te encho aqui dentro. Ele tentou te matar lá fora, mas a minha presença te renova, te fortalece. Sente, sente, sente. Quem está sentindo a presença dele, eu vou te dar 10 segundos para você adorar. Porque aonde tiver uma lâmpada de Deus, a presença do Eterno vai descer. Cadê os adoradores na liderança? Cadê os adoradores no altar? Candorebaraia, Candorebassúria. Aonde tiver um adorador, a presença do Espírito Santo renova, 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 renova. Na galeria já tem. Renova, 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 renova. Aumenta o volume do glória. Infelizmente, tem gente que entra num lugar como esse e fala: Deus, vou borrar minha maquiagem. Deus vai amassar minha camiseta. Borra tua maquiagem, minha filha. Em casa você faz outra. Amassou a camiseta, depois passa. Aqui é lugar dos pecadores que são lavados e remidos. Eu não sei de onde você é, eu não te conheço, mas assim como Deus fez surgir a Elias, Deus manda eu te dizer: eu vou fazer teu ministério surgir no meio dessa geração. E quando Deus apresenta, não tem quem abata. Talvez você não tenha faculdade de teologia, talvez você não tenha padrinho, nem teu pai e tua mãe é pastor ou pastora, mas uma coisa eu sei: se você estiver na brecha, cheio do Espírito de Deus, Ele levanta, Ele levanta, Ele levanta, Ele te levantará. Já tem um ali, já tem outro ali, já tem outro lá. Abre as suas mãos com a permissão dos pastores, fique de pé. Abre as suas mãos com a permissão do pastor, fique de pé. Pensaram que iam matar o movimento pentecostal. Pensaram que iam calar a igreja. Mas hoje a Almada Presby vai mandar um recado pro inferno. Cadê os pentecostais? Eu sou mais doido aqui, dá licença. Calabarachandorebaraia, Quelebacandorebaraia. Eu queria que tivesse um 100 que nem você aqui. Calabaracandorebaraia. Nasce mais um pregador, mais um cheio de conhecimento e autoridade. Recebe, recebe, recebe.
Essa sede de almas não é sua, filho. Essa sede de almas é do Espírito Santo. Pega, 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 pega. O Espírito Santo está na casa. O Espírito Santo está na casa. Candorebaraia, candorebassúria, candorebaraia. Aquele que pagou um alto preço por você, é Ele que está na casa. Adora, 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 adora. Cadê a banda comigo? Adora, 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 adora. Vou encerrar aqui. Onde Deus salvou, onde Deus batizou. Só que Deus disse para mim: e hoje eu vou fazer muito mais. Calabaracandorebassúria. Eu não tenho mais tempo. O meu tempo já foi embora. Mas os que têm sede da pessoa do Espírito Santo, sai do teu lugar e vem aqui agora. Sai, sai. A primeira foi uma moça. No Brasil, a primeira pessoa a falar em línguas estranhas, Celina de Albuquerque. Uma mulher. Deus tem um mistério com as mulheres. As mulheres são mais sensíveis à pessoa do Espírito Santo. Está vindo uma multidão. Vocês que estão aqui na frente, vem mais para frente. Vem mais para frente. Isso, isso, isso. Eu não estou vendo jovens, eu estou vendo pregadores aqui na minha frente. Calabacandorebaraia. Isso. O campo de Presidente Prudente. Deus está levantando uma nova geração. Vem, 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 vem. Os planos de Deus, ninguém. Os pastores podem me ajudar. Vamos descer comigo. Pode? Pensei Pode? tudo pode. Pode me ajudar? Nenhum dos seus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos pode se frustrar. Nenhum dos seus planos. Eu vejo uma cortina de fogo dos seus pés ao alto da cabeça. E o Espírito Santo te diz hoje: hoje eu te marco com a minha presença. Isso, filho. Isso que você está falando não é línguas de homens, é as línguas do céu. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Não se frustrarão.
Hoje Deus te queima com a presença do Espírito Santo. Calabarachandorebaraia, calabacandorebassúria, quelebacandorebaraia. Recebe, 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 filho. Batizou mais uma. Esse é do céu. Quelebacandorebaraia. Hoje eu mudo a tua vida. Isso que você está sentindo, isso que está falando através da sua boca, é o Espírito Santo. Pega, 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 pega. Cadê as mulheres de Deus para me ajudar a orar pelas jovens aqui? Cadê? Cadê? Batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Calabacandorebassúria. Eu não vou conseguir colocar mãos em todos, mas o poder de Deus toca em todos. O poder de Deus toca em todos. O poder de Deus toca. Toca.